No altar, tá, filho? Glória a Deus. Isso, só bota um pouquinho mais. Glória a Deus. Ótimo, chegou. Amen. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Amen. It is a blessing tonight É uma bênção essa noite to be in the presence of the Lord. para estar na presença do Senhor. I tell people Eu falo para as pessoas, there's nobody like God. não tem ninguém igual a Deus. If God spared my life, Se Deus já me salvou. I've been married to my wife for 29 years. Estou casado por 29 anos, But I've been committed to God for 38 years. mas eu estou metido com o Senhor por 38 anos. He's more important. Ele é mais importante. He's more important. Ele é mais importante. Amen. Amém. Amen. Amém. I want to thank God for your pastor. Quero agradecer ao Senhor pelo seu pastor. For many years, Por muitos anos, Bishop Paulo tried to get us o together. bispo Paulo tentou nos ajuntar. But I spend more time in Brazil than America. Mas eu passo mais tempo no Brasil do que na América. God is so good. I mean, Deus he's é good. tão bom. If I begin to tell you how good God Se eu is, começar a te falar como o Senhor é bom, we'll be here for the rest of the year. nós ficamos aqui pro resto do ano. Because he's good. O Senhor é bom. He's better than Brazilians. Ele é melhor do que os brasileiros. He's better than Americans. Ele é melhor do que os americanos. He's a good God. Ele é um bom Deus. And I love him tonight. I love him Eu amo tonight ele essa noite, with all my com heart. todo o meu coração. Pastor, obrigado, muchas gracias. Merci beaucoup, Matase Bayodonk. Thank you very Obrigado, much pastor. for this opportunity. Very quickly, I want to do this quickly. Eu quero fazer isso bem rápido. A couple years ago, I had the opportunity to preach in Cambodia. 2 anos atrás eu tinha a A couple oportunidade years ago. de pregar em Cambodia, amen. At the mission conference there, na missão, na conferência de missões. and I've sold all my DVDs. Eu vendi todos os meus I DVDs. just have one DVD left, Eu só tenho um. and I want to bless sobrou. your pastor Eu quero tonight. abençoar o pastor com ele. May God continue to bless you. Que o Senhor te Amen, abençoe. Pastor. I had the opportunity to see your pastor on the YouTube, Eu tive a oportunidade de ver o pastor no YouTube. and I was really fascinated. E eu fiquei muito fascinado. A man of God filled with the Word, Homem de Deus cheio da palavra. and have something to say to God's people. E tem alguma coisa sempre para falar para o povo de Deus. In 2001, Em 2001, I had the opportunity to go to Brazil. eu tive a oportunidade de ir no Brasil. When I stepped off the plane Quando eu desci do avião in São Paulo, em São Paulo, the Holy Spirit spoke to o me. Espírito Santo falou comigo. He said, "You will know every state in this country." Você vai conhecer todo o estado nesse país. Well, you know, sometimes the way God speaks, Mas algumas vezes da maneira que o Senhor fala, it don't make sense. ele não tem nenhum sentido. Now, God, how can I know every state? Como eu posso conhecer todo o estado No falo português. se eu não falo português? Não entendi nada. Não entendo nada. But see, God don't think that way. Deus não pensa dessa maneira. God think in the future Deus pensa no futuro when you live it in the quando past. você vive no passado. God think in the O presence Senhor pensa no presente when you don't understand what's going to happen. quando você não entende o que está acontecendo. And tonight, E hoje à noite I had the opportunity eu tenho a oportunidade to preach in 23 states in Brazil. de ter pregado em 23 estados no Brasil. One thing I like about God, Uma coisa que eu gosto do Senhor, when He makes a promise, quando Ele faz uma promessa, I felt that in my spirit right eu now. sinto aqui no meu espírito agora. When God make a promise to you, Quando Deus faz uma promessa para você, He don't ask for your visa. Ele não pede o seu visto, He don't ask for your green Ele card. não pede o seu green card, He don't ask what country you come Ele não from. pergunta que país que você vem. When God promises something, Quando Deus promete alguma it's coisa, got to happen e tem que acontecer before you die. antes que você morra. Because if you die before the promise, Se você morrer antes da promessa, that means isso significa God lied. que Deus mentiu. And God don't lie. He don't Deus não lie. mente. Oh, He don't lie. Ele não mente. Amen. So I have four more states to visit. Eu tenho mais 4 estados para visitar. I will visit those states.
Eu vou visitar esses estados before Jesus comes. antes que Jesus volte. Hallelujah. Amen. Pray for me. At the end of Ora this, por mim. at the end of this month, E no final desse mês, I'll be preaching in São Paulo. eu estarei pregando em São Paulo. I go to Vou Fortaleza. em Fortaleza. Then I go to Florianópolis. Vou em Florianópolis. Then I come back to the United E eu States. volto para os Estados Unidos. I'm here for 3 weeks. Vou ficar aqui por 3 semanas. Then I go back to Brazil. E aí eu vou voltar para o So Brasil. you just pray for me. Pray Ora for por mim. me. I love your country. Eu amo o seu país. And it's nothing like churrascos. Não Oh tem nada God. melhor do que um churrasco. I said to Bishop, I said to Eu Bishop, falei com o bispo. I said, if God don't have a churrascos in Se Deus heaven, não tiver churrasco no céu, it's going to be a problem. vai It's ter gonna be a algum problema. It's nothing like Não churrascos. tem nada melhor do que um If you don't churrasco. like churrascos, you're not a Brazilian. Se você não gosta de churrasco, você não é You have a brasileiro. lot of problems in Você your tem life. muito problema. Amen, amen. Amen. Again, I just want to bless you tonight. Eu só quero te abençoar nessa noite. Amen. Amém. Many years ago, I was in Bahia, Muitos anos atrás eu estava na Bahia, and being in your beautiful country sendo um país tão bonito. is very important É muito importante for you to speak Portuguese. para você falar português. I cannot go around Brazil to speak in English Eu não posso sair no Brasil falando inglês, because everybody speaks porque Portuguese. todos falam português. That's a conflict. Aí tem um conflito. But the young people taught me a song. Mas o povo, os jovens me ensinaram um som, uma música. Aye la gloria, aye la gloria, aye la gloria, pro simply amen. Aye la gloria, aye la gloria, aye. Alabados irmãos esta noite. Gloria pro sempre amém. O que ele põe ele para ele socorrer essas coisas. O que ele põe ele para ele socorrer essas coisas. Porque ele, o que ele põe ele para ele socorrer essas coisas. A ele a glória, a ele a la gloria, aleluya, a él gloria. For simply, I was singing this in São Paulo, Eu estava cantando isso em São Paulo. and as I was singing this, E como eu estava cantando, the Lord dropped something in my spirit, o Senhor pôs algo no meu espírito. and I began to sing it another way. Eu comecei a cantar de outra maneira. Te amo, te amo, te amo, Jesus. Te amo, te amo.
a missionary pastor, Como um pastor missionário, God has graced me. God has graced me a graça do Senhor tem estado comigo to visit 35 countries, para visitar 35 países, different languages. línguas diferentes. And if God spare my life, E se Deus já me poupou a minha vida, in January em janeiro of 2013, de 2013, I will be in India eu estarei na Índia, preaching in the Assembly of God church there. The Assembly of God church. The Assembly of God. na Assembleia de Deus lá. But every country I've been to, Mas todo o país onde eu já he estado, all the believers todos os que creem speak the same language. falam a mesma língua. Hallelujah. Hallelujah. For simply I be, I like Gloria. I like Gloria. I like Gloria. For simply I be. Simply Amen. Hallelujah. Aleluia. Pro simply Amen. Pro simply Amen. Amen. Pro simply Amen. Before we read the scripture, Antes que a gente leia a palavra, if God do nothing else for me se Deus não fazer mais nada para mim, in 2012, em 2012, He has done enough already. Ele já fez o suficiente. A year ago, Ano atrás, my spiritual father, o meu pai espiritual he died in Philadelphia. faleceu na Filadélfia. I was preaching in Itajaí. Eu estava pregando em Itajaí. When I came out of the pulpit, Quando eu estava no púlpito, my friend said, meu amigo me disse: Pastor, your wife just called. Pastor, a sua esposa acabou de ligar. It's urgent that you call to America now. É necessário que você chame para a América agora. When I called her, Quando eu liguei para ela, my wife said, are you sitting down? minha esposa disse: Você está sentado? Yes, I'm sitting down. Sim, eu estou sentado. She said, Ela falou: your father just died. Seu pai acabou de falecer. 80 years old, 80 anos de idade, preaching the gospel. pregando a palavra. For 31 years, Por 31 anos, this man, esse homem, he laid hands on me. ele colocou as mãos sobre mim. And he said, God, E ele sempre falava: Deus, bless this missionary. abençoa esse missionário. The reason I'm here tonight A razão que eu estou aqui hoje à noite is not because of invitation. não é por causa de um convite, It's because someone por causa que alguém spoke in my future. falou no meu futuro. If you want to survive in America, Se você sobrevive na América, you need a prophet você precisa de um profeta to speak in your future. para falar do seu futuro. Hallelujah. Aleluia. So tonight I am honored Hoje à noite eu tenho a honra to have this man in my life. de ter esse homem na minha vida. I was 20 years old, Pastor, Eu tinha 20 anos de idade, pastor, and he kept laying hands on me. e ele sempre estava colocando as mãos sobre mim. I've been preaching since I was 18 years old. Eu comecei a pregar com 18 anos de idade. October I'll be 53 years old. Outubro eu estarei completando 52 anos. 53. 53. Amen. You fala português? You fala. You fala.
Oh, sim, eu entendo, falo espanhol fluentemente, eu entendo português. Yes, sim, when you fala, eu entendo. Amen. But God is good. Bom, o Senhor é bom. Amen. If you have your Bibles Se você tonight, tem a sua Bíblia, amen. I pray you brought your Bible. I pray that you brought your Bible with you. eu gostaria que você abra sua Bíblia. If I take you downtown of this city or even in Newark, Se eu te levar no centro dessa cidade, ou talvez em Newark, you will never see an alcoholic você nunca vai ver um alcoólatra without the bottle. sem uma garrafa. This bottle Essa garrafa is his destiny, é o destino, is his future, é o futuro dele, is his purpose in life. é o propósito da sua vida. I have a problem with people. Eu tenho um problema com as pessoas. Maybe God got to help me in this area. Que o Senhor me ajude nessa área. When they say they are Christians, Quando eles são cristãos, but they never have the word. mas nunca tem a palavra. They come to church Eles vêm para a igreja, with no word in their hand. mas não traz a palavra na sua mão. Something is wrong with that picture. Tem alguma coisa errada com essa figura. I did a statistics in Brazil Eu fiz uma pesquisa no Brasil, a couple years ago, alguns anos about atrás, 5 years ago. talvez uns 5 anos And atrás. Pastor, I discovered Pastor, eu descobri 45% 45% of the Pentecostal believers dos crentes pentecostais in the church na igreja do not read their Bible. não lê a sua Bíblia. We know more about the Nós novellas sabemos mais da novela than the word. do que da palavra. Oh, you quiet on me now. You Agora quiet. estão todos calados. We know more about Nehemiah that play football Nós sabemos mais do Neymar que joga futebol than the word. do que da See, palavra. something is wrong with that area Tem alguma coisa errada nessa because área. you got to have a balance. Você tem que ter um balance. And if you don't have a Se balance, você não tem um balance, you are dying você está morrendo in malnutrition com malnutrição, because you're not getting no food. porque você não está comendo nenhuma comida. If you don't eat, Se você não come, you don't grow. você não cresce. Oh, let me leave that alone Deixa isso de lado. because I know the enemy is Eu mad, sei que o inimigo está com raiva, but the Bible says mas na Bíblia fala, the word is the foundation a palavra é a fundação of your destiny. do seu destino. And if you want God to bless you, E se você não tem a bênção sobre você, you got to read the word. você tem que ler a palavra. We love prophecies. Nós gostamos de profecia. I love prophecies. Eu gosto de profecia. We love to Eu dance. gosto de dançar. We love to sing, Nós gostamos de cantar, but we don't like to read. mas nós não gostamos de ler. Oh no. Amen. Amen. Amém. Amen. In my home, Na minha casa, I have a 15-year-old son. eu tenho um filho de 15 anos. He has to read every day, Monday through Sunday, Ele tem que ler todos os dias, de segunda a domingo, 20 minutes. 20 minutos. You don't read, Não lê, you don't go outside. não vai outside, não vai lá fora. You don't go play football. Não joga futebol, You can't be with your não friends. pode ficar com os You amigos, can't get on the telephone. não pode ter telefone. You're going to read Tem que ler in my house. na minha casa. Because see, when you read, Quando você lê, you get information. você pega informação. And when you got information, Quando você tem informação, you know your direction. você sabe a sua direção. Oh, glory. That's why when I go to Brazil, Pastor, Por isso que quando eu vou no Brasil, pastor, when I step off the plane, quando eu saio do avião, I am so confident eu tenho uma confidência tão grande who lives in me. de quem mora em mim. I know who lives in me. Eu sei quem vive em mim. I know who talks to me. Eu sei quem fala comigo. And if Pastor Randy want to know my future, E se o pastor quer saber o meu futuro? I told the pastor in Brazil, Eu falei com um pastor no Brasil. he think I'm crazy. Ele pensa que eu sou doido. I said, God talk to me every day. Deus fala comigo todos os dias. Every day, Todos os dias. God speak to me so much, Deus fala comigo tanto, my ears begin to itch. minhas orelhas ficam coçando. Because every time I read the word, Toda vez que eu leio a palavra, God is talking. Deus está falando comigo. He's talking, he's Ele está talking. falando. So if you have your Bibles Se você tem tonight, a sua Bíblia hoje, and if you don't have your se Bibles, você não tem a sua Bíblia, after service, depois do serviço, depois do culto, I'm putting you on disciplina. eu vou te botar em disciplina. Amen. Amém. If you don't have your Bible, look with someone tonight. Se você não tem a Bíblia, lê com alguém. I promise I won't be before you long. What time do you finish? Que hora que você termina?
Okay, 2 o'clock in the morning is fine with me. 2 horas da manhã tá bem. I'm not in a hurry to go back to Boston. Amen. If you have your Bibles, Você tem a sua Bíblia? please turn me to Genesis, the 32nd chapter. Abre comigo em Gênesis 33. I was studying something else, Eu estava lendo outra coisa. and when your pastor was talking, Quando o pastor estava falando, God spoke directly in my o spirit. Senhor falou direto no meu espírito. This message tonight Essa mensagem hoje à is noite going to lift your spirits. vai levantar o seu espírito. Amen. Amém? Genesis, the 32nd chapter, Gênesis 32, verse 24 to 30. versos 24 ao 30. Amen. When you find it, say amen. Amém? You may read the word. Vamos ler a palavra. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutava. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: Qual é o seu nome? Jacó respondeu ele. Então disse o homem: Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: Peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: Por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Father, in Jesus' name, Senhor, em nome de Jesus, I pray as we speak this word tonight, eu peço que venha falar através dessa palavra nessa noite. I pray for a change in a new direction. Eu oro por uma mudança na direção. And every promise you have spoken over this ministry E eu prometo que, falando sobre esse ministério, and over your people, sobre o seu povo, we pray that you'll confirm everything que o tonight. Senhor venha confirmar todas as coisas nessa noite. That as we leave this service tonight, Assim como nós prosseguimos esse serviço nessa noite, we're leaving confidence, nós vamos viver em confidência, knowing that God is in control sabendo que Deus está sob controle of our lives sobre nossas vidas and our future. e nosso futuro. And the church said, E a igreja diz: Amém. before you be seated, shake someone by the hand quickly Antes que você sente, cumprimenta o seu irmão do seu lado and bem tell rápido. them for the next 30 E minutes fala com ele nos próximos 30 minutos or 40 minutes, ou 40 minutos. don't talk to me. Não fala comigo. God is going to talk to me tonight. Deus vai falar comigo essa noite. Senta. Sit down. Amen. I want you to look at verse 25 and 26. Eu quero ler o verso 24 e 26. 25 e 26. And when he saw he prevailed not against him, he touched the hollow of his thigh. And the hollow of Jacob's thigh was out of joint as he wrestled with him. And he said, Let me go, for the day breaketh. And he said, I would not let thee go until thou bless me. Verse 24 and 25. 25 and 26. Labão alcançou Jacó, que estava acampado nos montes de Gileade. I'm sorry. 25 and 26. Genesis 32nd chapter. Aleluia. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutava. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Amen. For the next several moments, I want to speak to you from a subject. Nos próximos momentos eu quero falar num subjeto. When the struggle is over, Quando a luta acaba, then come the blessing. aí vem a bênção. When the struggle is over, Quando a luta acaba, then come the blessing. aí vem a bênção. Tonight, if I were doing statistics in this church, Hoje à noite eu quero fazer algo diferente nessa igreja. every one of us will have some type of struggle.
cada um de vocês que tem um tipo de luta, a financial struggle, financeiro, an economic struggle, econômico, a relationship struggle, relacionamento, a job struggle, de trabalho, a marriage struggle. casamento, Somewhere in your life, em algum lugar na sua vida there is a struggle. tem um problema. I wish I can tell you tonight Eu gostaria de falar para você hoje à noite that you would never have a struggle que in você nunca America. iria ter um problema na sua vida. You would never go through a difficult. Você não ia passar por dificuldades. Your heart would never be broken. Que o seu coração nunca ia ser quebrado. You would never be confused or Você frustrated. nunca ia ter ser confundido ou frustrado. I can tell you that. Eu não posso te falar But I isso, can give you a scripture mas eu posso te dar uma palavra that Paul said to the Roman Christians. que Paulo falou para os romanos, os cristãos romanos. He said Romans Ele 8:28. falou Romanos 8:28. Now we know Agora nós sabemos all things todas as coisas work together for good são feitas para o bem, to them that love him, aqueles que amam to Ele, them called according to his purpose. aqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. So that let me know tonight, Aquilo deixa-me saber nessa noite. God called me with a purpose, Deus me chamou com um propósito. and with the purpose he called me with, E o propósito que Ele me chamou com Ele, I have to go through struggles. eu tenho que passar por problemas. Let me show you an example. Deixa eu te mostrar um exemplo. Before Jesus went to Calvary, Antes que Jesus fosse para o Calvário, he had to go through Jerusalem. Ele teve que passar por Jerusalém. And as he went through Jerusalem, E assim que Ele passou por Jerusalém, the ones that crucified him, aqueles que crucificaram Ele, these was the same ones aqueles foram os mesmos who were saying Hosanna. que estavam cantando Hosana. It was a struggle, E foi uma luta but he had to go to the que Ele teve cross. que passar por ela. On the cross, Na cruz, he still had a struggle. Ele ainda continuou tendo uma luta. That's what he said to his father. Por isso que Ele falou para o Pai: He said, Father, not my will, Senhor, não a minha vontade, but thy will be mas done. a sua vontade seja feita. He was struggling in Ele estava himself lutando dentro dele mesmo, because he went through trials porque ele foi para um tribunal and difficulties. de dificuldades. So if Jesus went through struggles, Se Jesus passou por problemas, if Jesus was frustrated, se Jesus foi frustrado, if Jesus had problems, se Jesus tinha problemas, that don't eliminate you from not aquilo having não elimina problems. você de não ter problema. Long as you live, Desde que você esteja you vivo, will have a você problem. vai ter problemas. But you gotta tell the Mas devil, você tem que falar para o diabo: greater is he that's in me. maior é aquele que está em mim That do he que is in aquele the que está world. no mundo. When you have a problem, Quando você tem um you problema, gotta tell the devil, você tem que falar para o diabo: no weapon formed against me nenhuma arma forjada contra mim will not prosper. vai prosperar. When you have a problem, Quando você tem you problema, gotta prophesy você tem que to profetizar the devil, para o diabo: if God is for me, se Deus é por mim, who can be quem against me? será contra mim? See, you got the Se power, você tem o poder death and life, de vida e morte in your mouth. na sua boca. So when we see this story, Quando a gente vê essa história, I think I love this story. eu amo essa história. I love Jacob's attitude. Eu amo a atitude de I Jacó. like the way he was aggressive. Eu gosto da maneira que ele foi agressivo. He was not quiet. Ele não era calado. He was not timid. Ele não tinha foi tímido. But he was motionless. Ele tinha emoção. He told the angel, Ele falou para o anjo: you're not going to heaven. você não vai para o céu. You got to touch me. Você tem que me tocar. You're not going to see God. Você não vai ver Deus. I got to be blessed. Eu tenho que ser What abençoado. Jacob was telling the angel, O que Jacó estava falando para o anjo: this is my day. esse é o meu dia. This is my Essa é a opportunity. minha oportunidade. This is the hour. Essa é a minha hora. This is the moment. Esse é o meu I momento. got to be Eu blessed. tenho que ser I abençoado. got to be touched. Eu tenho que ser I tocado. believe. Eu acredito. Jacob said to the angel, Jacó falou para o anjo: I've been struggling all my life eu venho lutando toda a minha vida with my brother, com o meu irmão, with myself, com a minha própria in my pessoa, na mind, minha mente, in my spirit. no meu espírito. But today Mas hoje is my day. é o meu dia. Today Hoje is my hour. é a minha hora. Today Hoje is my year. é o meu I ano. got to be blessed. Eu tenho que ser One abençoado. thing I like about Jacob, Uma coisa que eu gosto de Jacó: he was not quiet, ele não era calado, he was ele aggressive. era agressivo. See, God bless people E Deus abençoa pessoas who's que aggressive. são agressivos. When you get aggressive, Quando você fica agressivo, you got to get a miracle. você tem que receber um When milagre. you get aggressive, Quando você fica agressivo, you got to be healed. você tem que ser curado. When you get aggressive, Quando você fica you agressivo, shall receive você deve the receber baptism
I have been in the Pentecostal church Eu tenho estado na igreja pentecostal for about 38 years. por 38 anos. I travel around the world. Eu vou por todo mundo. I never seen God. Eu nunca vi Deus. Never, pastor. Nunca, pastor. Bless anybody. Abençoar alguém. Time is too important. Time is too important O tempo é tão importante for me to come to the house of worship para mim vir na casa de Deus and receive nothing. e não receber nada. I come to get blessed. Eu venho aqui para ser I abençoado. come to receive a Eu venho word. aqui para receber uma palavra. I come to be touched. Eu venho aqui para ser I tocado. come to be changed. Eu venho aqui para ser mudado. I come to feel Eu venho aqui para sentir the power of God. o poder de Deus. It's just like when I go to É churrascos. só igual como eu vou no churrasco. You pay one fee. Você paga um tanto, The waitress not going to wait on you. o garçom não vai esperar por você. You got to get it yourself. Você tem que pegar, You got to get that picanha. você tem que pegar a picanha. You got to get that marinesa. Você tem que pegar Marinesa. o milanesa. You got to get the fish water. Você tem que pegar Fish water. o peixe. Regatta. Cara, You got to do it. você tem que fazer. You got to go and do something. Você tem que ir fazer alguma You coisa. cannot go to churrascos Você não pode ir no churrasco and stand there e ficar em pé or parado. sit there Ou sentar e and you ficar paid parado. your money, Você pagou, but you're not eating. você não está comendo. Oh, when I get in churrascos, Ou você não vai ter nenhum churrasco. I don't have that time to talk to you. Eu não tenho tempo para falar. We'll talk later. Nós falamos depois. It's time to eat. É hora para comer. Well, tonight, Hoje à noite, when I get in the presence of God, quando eu venho na presença do Senhor, it's time to receive. é hora para receber. It's time to be blessed. É hora para ser It's abençoado. time to be touched. É hora para ser tocado. It's time to be É healed. hora para ser curado. This is the day Esse é o dia que that the Lord o has Senhor made. fez. I will Eu vou me rejoice. alegrar. I want to say this quickly. Eu quero falar isso bem rápido. Jacob Jacó struggled all his life. lutou toda a sua vida. He got the place in his life. Ele chegou num momento na vida dele. It was necessary Foi necessário for him to get blessed. para ele ser abençoado. He didn't care what time it was. Ele não importou a hora que era. I did some research. Eu fiz alguma pesquisa. I looked in the commentaries. Eu olhei nos comentários. And I read some books. E eu li alguns livros. And I discovered one thing. E eu descobri uma The coisa. Bible A says Bíblia diz, it was the break of day. foi no romper do dia. That means Isso significa the moon was glowing que a lua estava baixando and the sun was asleep. e o sol estava dormindo. This was an all-night struggle. Isso foi uma luta de toda a noite. This was an all-night difficult. Isso foi uma dificuldade de toda a noite. He was frustrated all night Ele long. foi frustrado toda a noite. But Jacob made up in his mind. Mas Jacó já tinha tomado a decisão. Before the sun rises, Antes que o sol nasce, I'm going to be eu blessed. vou ser abençoado. Before the sun rises, Antes que o sol nasce, I got to be healed. eu tenho que ser curado. Before the sun rises, Antes que o sol nasça, God's going to touch me. o Senhor vai me tocar. The Bible said they struggled. A Bíblia fala. Now, if you let me use my Se imagination, você me deixar usar a minha imaginação, I believe eu acredito Jacob was holding on the angel's wings. que Jacó estava segurando nas asas do anjo. Now, it was the break of day. Foi no romper do dia. That means it was all night Jehilia. Isso significa que foi uma luta toda a noite. I mean, all night. Eu quero dizer toda a noite. when we have all night prayer meetings, Jehilias, Quando a gente tem vigílias, when we have them here in America, quando tem as aqui na América, we go this 2 o'clock or 3 o'clock at night. quando dá 2, 3 horas da manhã, That's not all night. isso aí não é toda a I noite. mean, all night to in the morning. Ou toda a noite é até o dia That amanhecer. means I want something. Aí isso quer dizer, eu quero alguma I coisa. have been in some churches. Eu tenho estado em algumas They igrejas. said we're having an all night prayer meeting. Eles têm vigília toda a noite. It started at 9 o'clock Começa às 9 and it finished at 12 midnight. e termina à meia-noite. I said, Pastor, Eu falei, pastor, that's scooper. desculpa. That's not an all night prayer meeting. Isso não é toda a noite. You got to go all Você night. tem que ir toda a noite. Stay on your knees. Seu joelho, Speak in tongues. falando em língua, Prophesy. profetizando, Preach the word. falando a palavra, Testify.
louvando, Worship. dando testemunho, adorando, dance, dançando and receive. e recebendo. Look at this revelation God let me Olha para essa revelação. see. The moon A lua was worshiping God all night estava long. adorando ao Senhor toda a noite. When they switched positions, Quando eles mudam a posição, the moon went down a lua abaixa and the sun was going up. e o sol sobe. That's the break of day. Essa aí é quando é o romper do dia. When I'm in Florida, I get up in the morning in Florida, Na Flórida, in Orlando, em Orlando, and at 6 o'clock, eu levanto às 6 da manhã. I see the moon going down Eu vejo a lua baixando and I see the sun going up. e vejo o sol subindo. So I think in my mind like Jacob. Então eu penso como Jacó. I got to get this blessing. Eu tenho que pegar essa So bênção. I'm holding on to the angel. Só eu estou segurando no anjo. You on a see the angel O anjo is on assignment tá numa missão to bless me. para me The abençoar. angel O anjo come to minister to me. vem para ministrar para The mí. angel O anjo encamp around me. Vem ao redor de He mim. cannot go to heaven Ele não pode voltar para o till céu he complete his até assignment. que ele completa o trabalho dele. And his assignment E a missão dele was to touch me. foi para me tocar. His assignment A missão dele was to change me. para me mudar. His assignment A missão dele was to tell me of my future. para falar do meu futuro. So Jacob said to the angel, Então Jacó falou para o and anjo. the angel said to Jacob, E o anjo falou para let Jacó: me go. deixa eu ir. Listen, Jacob's attitude. Olha a atitude. Look at his character. Olha o caráter dele. I will not let you go. Eu não vou te deixar ir. You got to bless me. Você tem que me abençoar. You got to touch me. Você tem que me tocar. And the angel said, E o anjo falou: Jacob, Jacó, it's 5:45. já são 5h45. At 6 o'clock, Às 6 da manhã. I got to be around God's Tem throne. que estar perto de Deus. Jacob said, I don't care what time Jacó it falou: eu is. não quero saber a hora. You're not leaving till you Você bless não me. está indo. Sometimes in my life, Às vezes na minha vida, I'm not leaving the church eu não vou sair da igreja till God bless me. até que Deus me abençoe. Sometimes in my life, Algumas vezes na minha vida, I stay here all eu night fico long aqui toda noite till I get a miracle. até que eu receba I stay here all night Eu fico long aqui toda till noite God answer my prayer. até que Deus responda I a stay minha here all oração. night long Eu fico aqui toda till I noite receive até que eu the receba baptism o batismo of the Holy Ghost do Espírito in the Santo safest place no lugar mais seguro in the world. na palavra. It's in the house of God. É na casa de Deus. That word was prophetic. That word was prophetic. The word was prophetic. O trabalho foi profético. Let me go. Deixa-me ir. Look at his response. Olha para isso. No. Não. Let me go. Deixa-me ir. I'm too close Eu estou muito perto for a miracle. para milagre. Let me go. Deixa-me ir. I'm on the edge Eu estou na beirada of a breakthrough. A breakthrough. de uma mudança. What God is saying to this church, O que Deus está falando para essa what igreja. God is saying to this O que ministry, Deus está falando para esse ministério. you're on the edge Você está na beirada of one of the greatest blessings para o maior milagre. that's about to happen in your life. Está prestes a acontecer. Stay on the edge. Vocês estão na beirada. The Holy Spirit, O Espírito Santo, He's going to push you ele vai over te empurrar do outro lado. right into a blessing, Dentro de uma bênção. right into a miracle. Dentro de milagre. The Holy Spirit O Espírito is Santo going to push you vai te empurrar right into your destiny. dentro do seu The destino. Holy Spirit O Espírito is Santo going to push you vai te empurrar right into your ministry. dentro do seu ministério. Every time, look, Todas as vezes. every time God bless a person Todas as vezes que o Senhor abençoa uma pessoa, is always evidence. é sempre Evidence. uma evidência. Every time. Todas as vezes. Jacob, evidence. Jacó foi uma evidência. Deixou nele uma evidência, uma marca. The lady with the issue of blood, A mulher com fluxo de sangue, her evidence, ela tinha uma marca. she was healed. Ela foi curada. The blind man, O homem cego the evidence, tinha uma marca. he can see. Ele pôde ver. When God touches you, Quando Deus te tocar, there's got to be evidence. vai ter que ter
uma marca. When God gives you a miracle, Deus te dá um milagre, there's got to be an evidence. tem que ter uma marca. In 2001, Em 2001, I went through a struggle in my life. eu passei por um problema na minha vida. I don't wish this on nobody. Eu não desejo isso para ninguém. I've been preaching in Brazil for 1 month. I've been preaching in Brazil for 1 month. Eu estava pregando no Brasil por um mês. When I returned to Miami, Florida, Quando eu voltei para Flórida, in the Miami. International Airport, no aeroporto internacional, I collapsed. eu caí. They rushed me to the hospital. Eles me levaram para o hospital. And when the doctor came in, E quando o médico veio, he began to shake his head. ele começou a sacudir a cabeça. He said, Pastor, Falou, pastor, we hate to give you sad news, nós temos que te dar uma notícia triste. but you got cancer in the stomach. Você tem câncer no seu estômago. And it's spreading, it's spreading. Ele está espalhando. I went through various diagnoses, and Eu fui por vários diagnósticos. for 9 months I went through a change in my life. Por 9 meses eu passei por uma mudança na minha And they vida. took me to the best hospital in Florida. E eles me levaram para o melhor hospital na Flórida. We're in the United States. Dos melhores nos Estados Unidos. And when these 4 specialists examined me, E these 4 specialists quando examined, 4 especialistas me examinou, they told my wife, eles falaram para minha esposa, you must call the North Carolina. você tem que ligar para North Carolina. Your husband, this pastor, O seu esposo, esse pastor, he got too much to live. ele tem muito para viver. It was April. Isso foi em abril. They gave me June to die. Eles me deram para viver até junho. That's how the devil works sometimes. Assim que o diabo trabalha às He vezes. try to intimidate you. Ele tenta te colocar medo. Where you live in New Jersey, Quando você mora em New Jersey, and you're illegal, você é ilegal, and you can't get a job, você não consegue trabalho, and God's not going to support you. e Deus não vai te dar suporte. Go back to Brazil. Volta para o Brasil. You are out of will of God. Você está fora da vontade de God Deus. is not with you. Deus não está com você. You got to tell the devil, Você tem que falar para o diabo. shut up. Cala a boca. God is with me. Deus está comigo. Shut up. Cala a boca. I got to get my blessing. Eu vou receber a minha bênção. Shut up. Cala a boca. He promised to heal Ele me. prometeu que vai. Shut up. Cala a boca. I will prosper. Eu vou prosperar. For 9 months, church, 9 months, Por 9 meses, I told my wife, eu falei para minha esposa, bring me some Pentecostal music traz algumas músicas pentecostais in this hospital room. nesse hospital. My wife said, you died. A minha esposa falou, você está morrendo. I said, no, I'm not. Não, eu não estou. I just started to live. Eu só comecei a viver agora. I Aleluia. just started to live. See, let me share something with you. Deixa eu falar alguma You coisa. have to look at your situation Você tem que olhar para a sua and situação prophesy that e situation profetizar para aquela and tell situação. that situation, Até aquela situação. this is temporarily. Isso aí é temporário. It's not permanent. Não é permanente. It's going to make me strong. Vai me fazer mais forte. It's going to give me Vai power. me dar poder. I'm going to preach with anointing. Eu vou pregar com unção. I'm going to sing with power. Eu vou cantar com poder. This is a temporary Isso situation. é temporário, essa But to situação. make the story short, Vou fazer história curta. at the end of 9 months, No final de 9 meses, I was in the hospital room, no hospital, 40 years old. 40 years old, 40 anos de idade, crying. I said, God, chorando, eu falei, Senhor, I refuse to die. eu não aceito morrer. I refuse to die. Eu não aceito morrer. God, I'm not going to die. Senhor, eu não vou morrer. I have not been to all 27 states Eu ainda não fui nos 27 estados in Brazil. no Brasil. I'm not going to die. Eu não vou morrer. You said I'm going to go to India. Você falou que eu vou para a Índia. You said I was going to South Você Africa. falou que eu ia para a África do You Sul. said I was going to go to Japan. Você falou que eu ia para o Japão. You said this. O Senhor falou And if isso. I die, Se eu morrer, every prophecy todas as profecias was a lie. foi mentira. But God, you said in your word, Mas, Senhor, o Senhor falou na sua palavra. let every man be a liar Deixa cada homem ser mentiroso and God's word be true. e Deus será verdadeiro. And if your word says it, Se a palavra fala, it's got to accomplish what it tem speaks. que fazer o que ela falou. And tears came down my eyes. E as lágrimas desceram no meu And olho. when they came down my eyes, Quando as lágrimas desceram no meu olho, at this time, nesse momento, my 4-year-old son, o meu filho com 4 anos de idade, Josias, Josias, he came in the room. ele entrou no quarto He took a napkin e ele pegou guardanapo. and he said, Pai, Ele disse, pai, don't cry no more. não chora mais. God spoke to me. O Senhor falou comigo.
I said, Josias, Eu falei, Josias. Josias, What did God say? o que Deus falou para He você? said, Pai, Falou, pai, God told me Deus falou para mim, to tell you para falar para você, you are healed. que você está curado. Yes! Ah, Glória! Ah, Glória! No. I tried to calm down, Eu tentei me acalmar. but when I heard that word healed, Quando eu escutei a palavra curado, I pulled the IVs out of my arm. eu arranquei o soro dos meus braços, Out of my nose. tirei do meu nariz, eu pulei fora da cama, Dancing, comecei a dançar, speaking in tongues. falando em línguas. My wife was crying. Minha esposa estava chorando. I haven't danced and spoken in tongues Eu não tinha dançado e falado em línguas in 9 months. em 9 The meses. nurse came in. The nurse came in. A enfermeira entrou She said, Pastor, e ela falou, pastor, calma. Calma, I said, calma. get your hands off of eu me. falei, tira sua mão de cima de mim. God gave me a word. O Senhor me deu uma palavra. See, when God give you a word, Quando Deus te dá uma palavra, you got to dance. você tem que dançar. When God give you a word, Quando Deus te dá uma you palavra, got to speak victory. você tem que falar When vitória. God give you a word, Deus te dá uma palavra, you are a conqueror. você tem que When God give you a word, Deus te dá uma you can palavra, declare your blessing. você tem que declarar a sua bênção. Now what do? That was in 2001. Isso aconteceu em 2001. Every 3 months or 6 months I go to the doctor. Todos 3 meses, 6 meses eu vou no médico. They don't call me Mr. Johnson. Eles me chamam Mr. Johnson. They don't call me Não, pastor. eles não me chamam de pastor. When I walk in the door, Quando eu entro na porta, the nurse says, a enfermeira fala, the miracle is o here. milagre está aqui. The miracle is O here. milagre está aqui. See, when God do something, Quando Deus faz alguma coisa, there is a miracle. tem um milagre. Every time Todas as vezes you look in the mirror que você olha no espelho, and see your face, vê a sua face, you are a miracle. é um milagre. You are a miracle. You are a miracle. Tonight, Hoje à noite, your struggle is over. o seu problema acabou. Did you hear what I said? Você escutou o que eu falei? Tonight, Hoje à noite, in your home, na sua casa, in your marriage, no seu on casamento, your job, no seu trabalho, your finances na sua vida is financeira, over. acabou. I'm looking for the blessing. Eu estou olhando, buscando a minha bênção. I'm looking for the miracle. Eu estou olhando para o meu milagre. I'm looking for the Estou power. procurando o poder. I'm looking for the revelation. Estou procurando a I'm looking for revelação. the prophecy. Eu estou procurando a profecia. I'm looking for the glory. Eu estou olhando para a I'm looking glória. for the fire. Eu estou olhando para o fogo. I refuse Eu recuso to live in America para viver na América, or Brazil ou no Brasil, or Africa ou na África and struggle. e passar por problema. My father Meu pai is rich. é rico. Can I some of you trying so hard Alguns de vocês estão tentando tão forte to be a citizen. para tornar cidadão. Let me tell you, Deixa eu dizer uma coisa. stop. Para. You're already a citizen. Você já é um cidadão. Jacob struggled, Jacó lutou, but in conclusion, mas concluiu he's blessed. a bênção dele. I think about a woman. Can I have 5 minutes? 5 more minutes? Posso ter 5 minutos? 5 minutos. 5 minutos. Is this good? Is this 5 good? minutos, tá bem? It's good to me. I feel it. I Tá feel bom it. pra você? Tá, eu tô It's down me. I feel it. I feel sentindo it. assim. One thing I like about a woman. One thing I like about a woman. Uma coisa que eu gosto sobre as mulheres. My wife. Minha esposa. When she was pregnant with Quando Josias, ela estava grávida de Josias, she went in the mirror ela olhava no espelho. and she said, "Look what you done to me. Olha o que você fez comigo. Look at my figure. Olha o meu. You messed me up." Você acabou comigo. She complained the whole time. Ela reclamou todo o tempo. She struggled the whole time Ela lutou todo o tempo about her pregnancy. sobre a gravidez. And I remember I used to get up 3 or 4 o'clock in the morning Eu lembro que eu levantava 3, 4 horas da and manhã go to Walmart para ir no Walmart and buy her some cucumbers. para comprar pepino. That's all she wanted, cucumbers. Ela queria pepino. I did that for a long time. Eu fiz isso por muito tempo. But when she gave birth to
my son, Mas no dia que o meu filho nasceu, oh, God is so good. Let me show you what oh God Deus, did. foi tão bom. Pastor, God promised me. Sim, pastor, Deus me prometeu. I was in consecration Eu estava em consagração when I was 19, 20 years old quando eu tinha 19 anos, 20 anos de idade, in the church. na igreja. You see, my pastor was very strict. O meu pastor era muito estrito. When he said all day in the church, Quando ele falava todo dia na igreja, all day in the church. significava todo dia na igreja. No cell phone, Não tinha celular, no agua. não tinha água, You there praying. você tinha que estar orando. And all our young people, we are the same Todos age. os jovens, tudo na mesma idade, About 30, 40 years por volta de 30, 40 anos. today, Hoje, we all in ministry. todos nós estamos no ministério. Powerful, powerful. Muito poder. But to make the story short, my Para fazer a wife, história mais curta, she went through a struggle carrying my son. a minha esposa passou por uma luta carregando o meu filho. And while she was pregnant, Quando ela estava grávida, the doctor discovered she had diabetes. o médico descobriu que ela tinha diabetes. So she was getting worse Ela estava ficando pior, instead of better. em vez de melhor. And I remember she would get in the bed, Muitas vezes ela ia para a cama, and I had to give her 2 or 3 pillows eu tinha que dar para ela 2, 3 travesseiros, because she was uncomfortable. porque ela estava desconfortável. But March the 7th, Mas em março 7, 1997, 1997, at 4:17 in the morning, em 4:17 da manhã, the doctor says, o médico falou: Pastor, pastor, the baby is coming. o baby está vindo. Come, Pastor, come. Vem, pastor, vem. Come, evangelist, Vem, evangelist. evangelista. Come, prophet, come. Vem, profeta. Come, worshiper, come. Vem. Come, the pie, come, the pie. Adorador. See, you have to understand the story Você tem que entender uma história, because God spoke to me porque Deus falou comigo. that He was going to give me a son. Ele ia me dar um filho. I was 20 years old. Eu tinha 21 anos de idade. Look at God's numbers. Olha os números de Deus: 12s, 12, 7s, 7, 5s, 7, 5, 3s, 3 and 2s. e 2. My son was born O meu filho nasceu March the 7th, 7 de março 1997 1997, at 4:17 em 4:17 in the morning. na manhã. And if you will see him today, E se você vê ele hoje, he's 15 years old. ele tem 15 anos de idade, He's taller than me. ele é mais alto do que eu, And his shoe size, e o tamanho do sapato dele 46. é 46. See, when God gives you a blessing, Quando Deus te dá uma bênção, He don't give you something Ele não te small, dá nada pequeno, but He want to give you something Ele vai te big. dar algo grande. So when you see that big blessing, Quando você vê aquela bênção grande, you can testify. você pode testificar. That's what God gave me. É isso que Deus me That's deu. the blessing. Essa é a bênção. That's the miracle. Esse é o milagre. That's the power. Esse é o poder. That's the glory. Essa é a glória. God healed me. O Senhor me curou. Life Vida is about struggling. é tudo sobre luta. Hey, can I be transparent with you before we pray? Eu posso ser transparente antes que eu venha orar? The past year and a half Os últimos ano e meio has been the hardest years of the ministry. tem sido um dos anos mais difíceis no ministério. In 1 year, Em um ano, 2 of my sisters just died. duas das minhas irmãs morreram. In the same year, No mesmo ano, my spiritual father died. meu pai espiritual morreu. 6 months ago, 6 meses atrás, I was preaching in Camboriú. eu estava pregando no Camboriú. Amém. Amém. Brasileiro não pode falar Camboriú. E baiana, muito difícil, baiana. É difícil, baiano muito difícil. Oh, you almost got it. Baiano muito complicado. Senhor, salva, Senhor, salva. Ah, me cura, milagre. Oh, glória. Eu recebo. Aleluia. Aleluia, recebo. But my prayer partner E o meu sócio de oração of the ministry, no ministério, he drowned ele afogou in Florida. na Flórida. Now, this whole year and a half, Dentro de um ano e meio, I've been struggling and eu struggling tenho lutando. And my wife and I, we adopted 2 boys. Eu e minha esposa, nós adaptamos dois meninos. The youngest one O mais novo ran away from my home saiu de casa and slept on the streets for 4 days. e ficou dormindo na rua durante 4 dias. I'm preaching
quando eu estava pregando in Brazil. lá no Brasil. And 2 days ago, I called to North Carolina. E 2 dias atrás eu liguei na North Carolina. They rushed another sister to the hospital. They rushed another sister to the Eles hospital. levaram outra irmã para o hospital. Not only that, Não somente isso. my nephew O meu sobrinho tried to commit suicide tentou suicidar at the age of 19. na idade de 19. So you're not going through nothing here. Você não está passando por nada ainda. You're not going through problems like I'm Você não going está through. vendo problema, passando por problema como eu estou. But I constantly remind the devil, Mas eu continuo lembrando o diabo. it's a struggle. É só uma luta. It's big. É grande. That means Isso significa my blessing is going to be bigger. a minha bênção também será maior. That means Isso significa I'm going through the storm eu now, estou passando por uma tempestade agora. but if I be faithful through the storm, Se eu ficar faithful, se eu faithful, for fiel, God is going até to o bless final, me. o Senhor vai me abençoar. Let me close with two things quickly. Deixa eu fechar com duas coisas. The Israelites Os israelitas was in slavery estavam em escravidão over 400 years. por 400 anos. When they left Egypt, Quando eles saíram do Egito, there was multi-billionaires. Multi-billionaires, they were rich. eles eram milionários. Why? Por quê? They took the gold and silver Porque eles pegaram o ouro e a prata from the place do lugar that made them slaves. aonde eles eram escravos. Oh, Desculpa, sorry. Did you hear what I said? Você escutou o que eu falei? They was in slavery. Eles eram escravos. When God turned it around, Quando Deus mudou tudo, they took the money from Egypt eles pegaram o dinheiro do Egito and blessed themselves. e abençoou eles mesmos. Can you get the revelation? Você pegou a revelação? You're not a citizen here, Você não é cidadão aqui, but God giving you money mas Deus te deu dinheiro from a place you was not even born. porque você não nasceu num lugar que você não nasceu. Lift your hands tonight and give him a Levanta praise. sua mão aqui hoje essa noite, Quickly. bem rápido. If you get an opportunity to read Isaiah the 43rd Se chapter, você tiver a oportunidade de ler Isaías 43, verse 1 through 3, verso 1 ao 3, the Bible says, a Bíblia diz: God Deus created criou Jacob, Jacó, but he formed mas ele formou Israel. Israel. Aleluia. You are created Você foi criado in the image of God. na imagem de Deus. But when you get in the spirit, Mas quando você entra no Espírito, you're formed in his spirit. você é formado no Espírito. They that worship him Aquele que adora Ele must worship him tem que adorá-lo in the em spirit. Espírito. Oh God, Ó God. Deus, Do you get that revelation? você pegou a So revelação? look what the angel did. Look what the angel did. Olha para o engenheiro. He said, this day, Jacob, this angel, Olha para o anjo. this day, Jacob, Nesse dia, Jacó, your name is not Jacob no more. o seu nome não será mais Jacó. That's a fleshly name. Esse aí é o nome carnal. I'm going to give you a spiritual Eu vou name. te dar um nome espiritual. Israel. Israel. What are you saying? When you come in this building Quando você entra nesse building, and you sit like you're sitting now, quando você senta igual você está sentado agora, you're in the flesh. você está na carne. But when you begin to lift your Mas hands, quando você começa a levantar a sua mão, when you begin to say hallelujah, quando você começa a falar aleluia, you're telling the flesh, você está falando com a sua carne. excuse me, Me dá licença, I'm getting in the spirit. estou entrando no Espírito. Excuse me, Licença, God is here. o Senhor está aqui. Excuse me, Com licença, I got to be blessed. eu tenho que ser abençoado. Excuse me, Com licença, I'm tired. eu estou cansado. I've been on the plane. Já tive no avião, I've been on the bus. estive no I've been ônibus, on the train. estava no trem. I'm tired. Eu estou cansado. But excuse me, Me dá licença, I'm getting in the spirit. estou entrando no Espírito. Excuse me, I got to receive. Eu tenho que ser mudado. Tonight, Hoje à noite, your struggle a sua luta is over. já acabou. Not indecisibly. It's not too hard for God. Nada é impossível para Deus. My struggle was so bad in Brazil. My struggle was so bad in A minha Brazil. luta foi tão difícil no Brasil. I could not communicate to the young people. Eu não podia falar com os jovens.
or the pastors. ou com os pastores. So what did I do? O que eu fiz? 6 years ago, 6 anos atrás, when I get off the plane, quando eu saí do avião, I lay hands on myself eu pus a mão sobre mim mesmo. and I prophesied to E Pastor Randy. eu profetizei sobre mim. Fala português, fala, Fala fala, português, fala, fala fala, fala, português. fala, 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 fala. What are you saying? O que você fala? I can do all things through Eu Christ. posso fazer todas as coisas So when people através say de Jesus. English is difícil, Inglês é difícil, Spanish difícil, espanhol é difícil, Japanese difícil, japonês é difícil, francês difícil. francês é difícil. And I say to you, E eu falo para você, mentira, 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 mentira. The Bible says, a Bíblia diz, not Pastor Randy, not Pastor Randy, não é o pastor Randy, not your pastor, não é o seu pastor, not the church, não é a igreja, but the word says, mas a palavra fala. I can do all Eu posso things. fazer todas as coisas. So it amazes people. It amazes people. O que as pessoas ficam admiradas, Like the sister says, igual a irmã falou, when I sit down, quando eu sentei. do you follow Portuguese? Você fala português? See, you follow, you follow. Eu falo. Now you have to understand the revelation. Você tem que entender a revelação. Not fluentemente, Não fluente, but you follow. mas eu falo. Oh, glory! That's how you know something, you got to be positive Sabe uma coisa? Você tem que ser positivo about your life sobre a sua vida. in America, Na América, in the state of New no Jersey. estado de New You Jersey, got to be positive. você tem que ser positivo. Stop talking negative. Para de falar negativo. Stop prophesying negative. Para de profetizar coisas Stop saying negativas. it's hard. Para de falar que é difícil. It's difficult. Que é difícil. It's complicated. Que é complicado. Stop prophesying. Para de profetizar. He can do it. 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 Ele pode. I don't like being around negative people. Eu não gosto de estar perto de pessoas negativas. I don't care who they are. Não interessa quem eles são. My wife, Minha anybody. esposa, qualquer um. If you're going to be around me, Se você vai estar perto de mim, you better prophesy positive você tem que things. profetizar coisas positivas. Because a negative spirit Porque um espírito negativo always connect sempre conecta with something that's negative. com a outra coisa que é negativa. And Satan E o diabo, Satanás, is always negative. é sempre negativo. You don't have nothing positive to say. Tem nada positivo nele. So when the enemy says Quando o inimigo fala, you don't have a job, você não tem trabalho, talk back to him. fala com ele. Satan, Satanás, I'm blessed. I am blessed. Eu sou abençoado. You don't have no money. Você não tem dinheiro, I'm blessed. eu sou abençoado. How are you going to pay your mortgage? Como é que você vai pagar o seu mortgage? I'm blessed. Eu sou abençoado. One quick testimony. Is that okay, Pastor? One testimony? Time, and then when you tell me to cut off, I cut off. But I want to encourage the church. Eu só quero falar rapidinho. Se tiver que parar, eu paro. When Hurricane Katrina came to Florida, Quando Hurricane Katrina, quando o Katrina passou na Obrigado. Tu quer interpretar? Toma aqui. Toma. See, você pode interpretar. know what the Bible says? Sabe o que a Bíblia fala? Laughter O sorriso is medicine to the soul. é um remédio para o espírito, para a alma. I like to laugh. Por isso que eu gosto das pessoas que I'm sorriem. coming to church serious. Eu não venho na igreja sério. Levante dos mãos. Deus é bom. No, I like to laugh. Eu gosto de sorrir. It's good for you. É bom para você. I like to laugh. Eu gosto de sorrir. And sometimes I'm crying when I'm laughing. E às vezes eu choro quando eu estou sorrindo. Because it's so funny. Porque é tão engraçado. Now I lost my train of thought. Agora eu perdi o que eu estava falando. Katrina. Oh, muchas gracias. Obrigado, amor. Como é tu nome? Victor. Onde do Bordo Brasil? Que lugar? Yeah. Eu sabe Rio. Quanto karaoke daqui? Levanta as mãos. Karaoke. Carioca tem aqui. Baianos.
Senhor meu Deus. Eu conheço Baiana todo. 3 anos em Baiana. 3 anos. Eu visitei toda a Bahia. Toda a Bahia. Porto Seguro. Oh, eu visitei Porto Seguro. Sim, na praia. Muito lindo. Muito lindo. But Hurricane Katrina, when Hurricane Quando Katrina aconteceu, hit Florida, foi até na Flórida. my wife and I was victims. Eu e minha esposa fomos vítimas. We lost our car. Nós perdemos nosso carro. I paid the car off. Já tinha pagado pelo carro. The next week, Na semana seguinte, Katrina took the car. Katrina levou o carro. I couldn't get mad at God Eu não podia ficar com raiva de Deus. because it's His nature. É a natureza. For 8 months, we took 2 buses to go to church. Durante 8 meses pegamos 2 ônibus para ir na igreja. And Florida is quente, mucho Na quente. Flórida é muito quente. 39, 40, 42 graus. Quente, 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 quente. And we took the pastor, we was faith. One thing I like about my wife, Uma coisa que eu gosto sobre a minha esposa even myself, e também sobre mim, I've always been faithful nós sempre sido fiel to the house of God na casa do Senhor. since I was 16 years old. Desde que eu tinha 16 anos. Everything my pastor told me to do, Tudo que meu pastor me falou para fazer, or his wife, ou a esposa dele, I did it. eu fiz. I did not get rebelled. Eu não tive rebelião. I did not talk bad about my Eu pastor. não falei mal sobre o meu pastor. I was faithful to my pastor. Eu fui fiel ao meu pastor. And the Bible says God does remember. E a Bíblia fala que Deus lembra, And by me being faithful to the man of God, através de eu ter sido fiel ao homem de Deus, God let me go around the o world Senhor me leva no mundo, através do mundo inteiro. with no money. Sem dinheiro, No money, no money, sem no money. dinheiro, sem dinheiro, Do you hear what I said? No money, Sem no dinheiro money, nenhum. no money, no money. sem dinheiro. What are you saying? God will take care of you. O que você quer dizer? O Senhor cuida de for você. 1 week I was praying. I said, God, Mas por uma semana eu estava falando, Senhor, I don't have a car. eu não tenho carro. We need to get to church. Eu preciso ir para a igreja. It take 30 minutes to get to church. Demora 30 minutos para chegar na igreja. 2 buses. And 2 and ônibus. when the rain come, I mean, E it quando rains. chove. And when I finished praying, E quando eu terminei de orar, a week went by. uma semana passou. A friend of mine called me on the phone, Um amigo me chamou no and telefone. he said, Pastor, I'm coming by your house. Ele falou, pastor, vem até na minha casa. And when I hung up the phone, Quando eu desliguei o telefone, he was knocking on the door ele já estava batendo na porta. because he was on his cell phone. Porque ele estava no He celular. said, Pastor, Ele falou, pastor, you and your family get in my car now. você e sua família entram no meu carro agora. My wife said, what is wrong with him? O que está acontecendo com But ele? Minha have you esposa ever disse. sensed in your spirit, Você já sentiu assim no seu espírito God is about to bless you? que Deus está já perto de te abençoar? You don't know which way it's coming, Você não sabe de onde está vindo, but you know that day you're going to mas get você sabe que blessed. aquele dia vai acontecer. It might come from the north, south, east, or west, Pode vir do norte, do sul, do leste ou do oeste. but you know you're going to get Mas blessed. você You know. sabe que você vai ser abençoado. And that's how I felt. É assim que eu me senti. So I was sitting in the front seat. Então eu estava sentado no banco da frente. My wife was in the back. My Minha son was in esposa the back. estava atrás, meu filho The atrás. pastor was driving, O pastor estava and dirigindo. I was doing like this. Eu estava ansioso. My wife said, "What is wrong with you?" E minha esposa falou, o que está acontecendo com você? Shh. Eu, God is about to do something. o Senhor está perto de fazer alguma coisa. Be quiet. Fica calado. You're going to stop this blessing. Você vai parar a minha bênção. And we was driving around Orlando, Florida, E a gente estava dirigindo em Orlando. and he stopped at a car lot, a car area, car lot. Parou num dealer. And I began to speak in tongues. E eu comecei a falar em língua. I said, "What's wrong with E a you?" minha esposa falou, o que está passando com I você? said, "Be quiet. Eu falei, cala a boca. You're going to stop my Você vai blessing. parar a minha bênção. God is going to do a miracle O Senhor vai fazer um milagre. today." Hoje. The pastor said, "Could y'all get out of the car?" Aí o pastor disse, sai do carro. My wife said, "What is wrong with this man?" O que está acontecendo com esse homem? I said, "If you say another E thing, eu falei, se você falar mais alguma I'm going to coisa, put an apple in your mouth." eu vou colocar uma maçã na sua boca. God is about to do O something. Senhor está perto de fazer alguma Be coisa. quiet Fica calado. and see what God is going to Eu do. estou vendo e ver o que Deus vai fazer. He went in that business. Punjabi, do Punjabi. Chave. Wrap it, wrap it. Chave. Don't take a chave. Chave, ninguém tem chave. We got him on. Well, he went in the business, Pastor. E ele foi,
He went into business Ele foi dentro do negócio. and he came out. Ele saiu lá de dentro. He said, Pastor Randy, Ele falou, pastor Randy, for 8 months, durante 8 meses, God's been talking to o me. Senhor tem falado comigo. Here's the Aqui keys está a chave to your new car. o seu carro novo. I didn't touch the keys. Eu nem toquei na chave. Eu Dance comecei a dançar. and speaking in Dançar, tongues rodando e and dançando. praising God. E adorando Deus. You know what my wife did? Sabe o que minha esposa fez? My wife, she took the keys minha esposa and she pegou a started speaking in tongues Começou a falar em and língua. praising God. See, Adorando o when Senhor. God do a miracle like Quando o Senhor that, faz milagre, you can't fold your arms. você não pode cruzar os braços. You can't cross your Você legs. não pode fechar as pernas. You got to get emotional. You got to get emotional. You got to be emotional. Stand to your feet tonight. Levanta. Tonight, Hoje à noite, the worship team come. The worship team. o grupo de louvor, por favor. Listen to me tonight. I'm going to tell you what when I walked in this building, I'm going to tell you something. Quando eu entrei nessa igreja, I never met your pastor. eu nunca conheci o seu pastor. This is the first time I've been to this ministry. É a primeira vez que eu estou nesse ministério. But I speak prophetically tonight. Mas eu vou profetizar nessa noite. Your struggle O seu problema is over. acabou. Aleluia. Aleluia. God would not give you a word Deus não vai te dar uma palavra if he didn't give you a confirmation. se Ele não te dar uma confirmação. God just don't speak just to be speaking, Deus não vai falar só por falar, to make you feel good. para te fazer sentir bem. But he speaks Mas Ele fala so you can walk in blessings. para você andar em bênção. I know it's been difficult for some of you. Eu sei que tem sido difícil para algum de vocês. I know it's been hard. Eu sei que tem sido difícil. But tonight, Mas hoje à noite, let not your heart be troubled. não deixe o seu coração estar em problema. If you believe in God, Se você crê em Deus, he's going to do something Ele for vai you. fazer alguma coisa para você. He's going to do something for you. Ele vai fazer alguma coisa para você. I thought about the lady with the issue of blood. Eu pensei na mulher com fluxo de sangue. She had to get behind the people Ela teve que entrar por trás das pessoas in order to get to Jesus. para chegar perto de Jesus. What did she do? O que ela fez? Excuse me. Ela fez, dá licença. I need a miracle. Move out of my way. Dá licença, eu tenho um milagre no meu caminho. Excuse me. Dá licença. This is my opportunity Essa é minha for oportunidade to change. para minha mudança. Sometime Às vezes, you have to tell você situations, tem que olhar em situações, nas circumstances, circunstâncias, problems, problemas, struggles. as lutas, Excuse me. e falar, me dá licença. I got to say Eu hallelujah. tenho que falar aleluia. I got to say gloria. Eu tenho que falar glória. I thank God tonight Eu agradeço ao Senhor essa noite for every struggle I've been in por life. cada problema que eu já passei na minha vida. I thank God Eu agradeço a Deus for every storm I've been through. por toda tempestade que eu tenho passado. I thank God Eu agradeço a Deus every tear toda lágrima that dropped from these que eyes. saiu do meu olho. I thank God Eu agradeço a Deus when I was on the mountain quando eu estava na montanha and I had to go to the e valley. quando eu estava no vale. I was preaching in Eu Annapolis estava pregando em Florianópolis, at a church, a friend of mine's church. na igreja de um amigo meu. And the church did me so bad. The church did me really bad. The church hurt me. A igreja me magoou muito. I left that church hurt. Eu saí daquela igreja And magoado. I said, I don't do nothing to nobody. I just preach the word. Eu falei, eu não faço nada de errado com ninguém, eu só prego a palavra. I've been doing it for Eu years. tenho feito isso por anos. I got on the plane. Entrei no avião. I had to fly from Florianópolis to São Paulo. Eu voei de Florianópolis a São Paulo. I was invited to preach at Pastor Jarvis' church, Eu fui convidado para pregar na igreja do pastor Javas, a youth conference there. num culto de jovens. And when I was on the plane, I began to cry. Quando eu estava orando, eu comecei a chorar. I said, Lord, I'm not going to cry about Eu this. falei, Senhor, eu vou chorar sobre isso. It's for a reason. It's for a reason. Tem uma razão, Because you not permit it to happen porque o Senhor não permite que nada aconteça if a blessing didn't come out of it. se uma bênção não vai sair daquilo. When I got off the plane, Quando eu entrei no avião, I went to preach at Pastor Jarvis' church. eu fui pregar na igreja do pastor Javas. When I finished preaching, Quando eu terminei de pregar, I'd never seen this lady before. eu nunca vi essa mulher na minha She vida. walked up to me. Ela veio e caminhou até mim. She said, Pastor Randy, Ela falou, pastor Randy, God spoke to me. o Senhor falou comigo. Here's 1,000 reals for your Aqui ministry. tem 1.000
R$1.000 para o seu ministério. I began to cry. Eu comecei a chorar. I said, God, this woman don't know me. Eu falei, Senhor, essa mulher não me conhece. She's in São Paulo. Ela está em São Paulo. This situation happened in Florianópolis. Isso aconteceu, o problema aconteceu em Florianópolis. But you're in control. Mas o Senhor está no controle. I got in the car. Eu entrei no carro. They was taking me to the hotel. Eles estavam me levando para o hotel. When I walked in the Quando hotel, eu entrei no hotel, I walked past this man, eu passei perto desse homem. and he stopped me. E ele me He parou. said, are you Pastor E ele Randy? falou, você é o pastor Randy? I said, yes, I Eu am. falei, eu sou. He said, it's amazing. I was in the elevator, Ele falou, mas isso é interessante, eu estava no and the elevador. Lord spoke to E me. o Senhor falou comigo. Here's R1,000 for your Aqui tem ministry. R$1.000 para o seu ministério. I said, God, I Eu don't know falei, these Senhor, eu não people. conheço esse povo. And this is what the Holy Ghost said. Isso é que o Espírito Santo me falou. If I can take care of you in Orlando, Se Florida, eu posso cuidar de você na Flórida, em Orlando, I can take care of you in Brazil. eu também posso cuidar de você no Brasil. If God can take care of you in Bahia, Se Deus pode cuidar de você lá na Bahia, Rio, lá São no Rio, Paulo, São Paulo, Minas, Minas, He will take care of you Ele também vai cuidar de você in this state. aqui nesse estado. Stop worrying. Para de preocupar. Every time you worry, Toda vez que você preocupa, you tie the hands of God. você amarra as mãos de Deus. But when you believe, Mas quando você crê, you release His você hands. solta as mãos dele. Pastor, Pastor, don't worry about this ministry. não preocupe com esse ministério. If God called you and your wife, Se Deus chamou você e sua esposa, you already qualified. você já foi You qualificado. already blessed. Você já foi And if abençoado. God called you to this Se ministry, Deus te chamou para esse He's ministério, obligated ele é obrigado to bless this a te ministry. abençoar esse ministério. God is not going to let you sink, Deus não vai deixar você afundar, but He's going to let you get on the boat mas Ele vai te colocar no barco and go to your e destiny. vai te levar para o seu Be destino. encouraged. Seja encorajado, Keep preaching. continua pregando, Keep singing. continua cantando, Keep fasting. continua jejuando. The breakthrough O milagre is coming through. está vindo, The breakthrough o milagre is coming through. está vindo. Tonight, Hoje à noite, we all have struggles tonight. todos nós temos lutas nessa noite. I want to pray with someone Eu quero orar para alguns who said, Pastor Randy, que pode falar, Pastor Randy, yes, it's a struggle, eu sei que é um problema, but also mas também it's victory too. é vitória, também é vitória. Tonight, Hoje à noite, I want to invite you to this altar. eu quero convidar você nesse altar. After service, Depois do serviço, let me tell you about me quickly. deixa eu falar sobre mim After bem rápido. service, after service, Depois do serviço, I will greet you. eu vou te abraçar. I will not pray with you, Eu não vou orar para você. and I don't counsel people. I don't E counsel eu não people. dou conselho para ninguém. I'm not your pastor. Eu não sou seu pastor. There's your pastor. Aquele é seu pastor. But I will pray with you Mas eu vou orar com você and for you e por você, that the blessings para que as bênçãos of God de Deus be departed on your life. sejam colocadas sobre a sua. Don't come to this altar Não venha nesse altar. Stay in your seat. Fica aí sentado. Stay in your seat. Fica aí sentado. One thing I learned when I was watching the Olympics, Uma coisa que eu aprendi quando eu estava assistindo, watching the Olympics, the Olympics. assistindo as Olimpíadas. When they was playing football, Quando eles estavam jogando futebol. the goalie, go there, O goleiro is in position. está na posição. A Christian position Cristão em posição é assim com a mão para cima. The Bible A says, Bíblia fala: lift your hands levanta as tuas mãos in the sanctuary. no Santo dos Santos. That's what the word says. Isso que a Bíblia diz. When I see people come to the altar and do this, Quando eu falo que as pessoas vêm no altar e fazem assim, I don't pray for them. eu não oro por eles. Stand there, stand there, stand there. Pode ficar aí onde você está. But when I see somebody in position, Mas quando eu vejo alguém em posição, they say, I want something now. eu quero alguma coisa agora. This is a 911. Essa é a noite que eu vou. 911. Esse é o 911. This is emergency. Essa é a emergência. I want this blessing. Eu quero essa bênção. I want this word Eu quero essa palavra. tonight. Hoje à noite, Pastor Randy, Pastor Randy, I've heard the word. eu escutei a palavra. I believe the word.
eu creio na palavra. And when I come to this altar, Quando eu vim nesse altar, I want to release a praise eu quero soltar uma adoração to declare para declarar my struggle is over. que a minha luta acabou. Come and stand here quickly. Vem aqui no altar, Senhor. Come and stand. Vem até no altar. Quero sempre estar diante de ti, no teu altar. Look at me for one moment. Look at me, look at me. Olha para mim por um momento. Everyone look at me, look at me. Quero que você olhe para mim. No one praying, no one praying. Não quero ninguém orando. Can you come closer? Vem mais perto, chega mais perto. Don't lean on nobody. This is between you and God. Esse é entre você e Deus. I promise you as I stand here tonight, Eu prometo para você, assim como eu estou aqui em pé nessa noite, God will judge me for this. o Senhor vai me julgar sobre isso. God is going to bless you. O Senhor vai te abençoar. Aleluia. Pastor, you don't know. I don't want to know. Pastor, você não sabe, mas eu não quero saber. All I want to tell you, A única coisa que eu quero dizer para você, God's going to bless you. God's Senhor going vai te to abençoar, bless you. o Senhor vai te That's why the devil's fighting. That's why the devil is fighting. isso é que o diabo está lutando. Because he knows something great is about to happen. Porque sabe alguma coisa maravilhosa vai acontecer. So if he can get you unfocused, Se ele tirar a sua atenção, you won't receive. você não vai receber. Now the people pretending they are Christians, Aqueles que pretendem ser cristãos, nothing's not going to happen in your life. nada vai acontecer com você. I call you at this altar. Eu te chamei nesse altar. You don't live a committed life. You don't live a committed life. Você vive uma vida cometida. You're not dedicated to God. Você não está dedicado ao Senhor. You just come to church just on Sunday. Você só vem na igreja nos domingos. You don't pray. Você não ora. You don't carry your Bible. Você não carrega sua Bíblia. You look good. Like you look good. You look Você good. tá bonito. You look like a Você tá Christian. bonito. Você parece um crente. But God's not going to bless you. Mas Deus não vai te abençoar. Let me just speak on it. God is not going to. Deus não vai te abençoar. You think God Você pensa que Deus is going to let me go around the world vai me deixar andar no mundo and I live in sin? e vivendo em pecado? But we commit fornication. Quando você comete adultério, We fornicação, commit adultery. quando nós cometemos adultério, We lie and steal. nós roubamos, We lie and steal. mentimos e roubamos. And then we lift our E hands. depois nós levantamos a nossa mão. Senor, bless me. Senhor, me abençoa. Let me help you. Deixa eu te ajudar. He's not going to bless you. Ele não vai te ajudar. My sister that died in December, A minha irmã que morreu em dezembro, I preached her for 30 years. 30 eu years. preguei por 30 anos. I said, give Jesus an opportunity. Dá a Jesus uma oportunidade. I like the clubs. Eu gosto do clube. I like drinking. Eu gosto de beber. I like dancing. Eu gosto de dançar. And I told her, E eu falei para ela, well, you must like going to hell too. mas você gosta de ir para o inferno também? She died Ela morreu and did not know e Jesus. não conheceu Jesus. Where is she? Onde ela está? She's not in heaven. Ela não está no céu. That's my sister. Ela era minha irmã. See, some of you come from Brazil Alguns de vocês vêm do Brasil and you let United States, America, e você vive na América. influence you. Ele deixa que a América te influencie, Influence your standards. que muda, influencia os seus princípios. Influence your commitment with God. E influenciou sua caminhada com Deus. And this is what they do, Pastor. Isso é que eles fazem, pastor. When the immigration catch them, Quando a imigração pega eles, ora por mim, ora para mim, ora por mim. ora para mim, Eu quero jejum por mim. jejuma por mim. Não quero vai for 1,000 years. I told a friend of mine in Boston. Eu falei para um amigo meu em Boston. He said, Pastor Randy, pray for my friend. Ele falou, olha, pastor Randy, olha para o meu amigo. The immigration just caught him. A imigração acabou de pegar ele. This guy had a job Esse homem tinha um trabalho, making $23 an hour. ganhava $23 a hora. He was not a citizen. Ele não era um cidadão. When the immigration caught him, Quando a imigração pegou ele, my friend called me. meu amigo me ligou. He said, Pastor, pray for him. Ele falou, pastor, ora por ele. I said, no. E eu falei, não. He left God.
Ele deixou o Senhor, He left the church. ele deixou a igreja, Now he's in trouble agora ele tem problema, and he won't help. ele quer ajuda. God is not your Santa Claus. Deus não é Papai Noel. Oh, I know you don't like this. You don't like it. Because some of you Brazilians, Você não gosta porque alguns de vocês brasileiros, you live like the devil. You live like the devil. você vive como fosse o diabo. You got two faces. Você tem duas caras. You're Christian in this building. Você é crente aqui nessa igreja. But when we get you at home, Mas quando você chega em casa, it's a totally different story. é uma história totalmente diferente. And we think God don't see. We think God don't see. E nós pensamos que Deus não vê. I know I shouldn't say all that. Eu acho que eu não devia ter falado tudo isso. But I'm a very transparent person. Mas eu sou muito transparente. I'm very honest. Eu sou muito honesto. I have a friend of mine Eu tenho um amigo. who was good friends, close Eu friends. sou muito bons amigos. He was not strong spiritually. He was not that strong Ele não spiritually. era muito espiritualmente forte. And I tried to help him. Eu tentei ajudá-lo. He lived in Cambuyu. Ele vive em Camburi. Cambuyu. Camburi. Follow. Repeat that. Cambuyu. Cambuyu. Oh, bom. And I love this guy. E eu amo esse homem. He would drive me to churches and Ele me dirigia, me levava para a igreja. he would sell my material for me and everything. Ele montava o meu material e I would tudo. bless him financially. He was my Eu friend. abençoava ele financeiramente. And I know he had spiritual problems. Eu sabia que ele tinha problemas But espirituais. you know what I did? Mas sabe o que eu fiz? I cut that friendship. Eu acabei com aquela amizade. I cut it. Eu acabei. Why? Por quê? I went to visit him. Eu fui visitá-lo. One night he came in real late. Uma noite ele veio tarde. I didn't say nothing. Eu não falei nada. He's a grown man. Ele é um homem grande. The next night, Aí na noite seguinte, he was not in the apartment. He was not in the apartment. ele não estava no apartamento dele. I found out Eu fiquei sabendo he spent the night que ele passou a noite with a woman com uma mulher downstairs, no piso de baixo, sleeping in the same bed. dormindo na mesma cama. So you're my friend. I'm gonna ask you a question. Você é meu amigo, eu vou te fazer uma pergunta. Did you have sex? Você teve sexo? No. Não. Mentira. What did I do? O que eu fiz? I packed my bags in front of him. Eu ajuntei as minhas coisas. I said, you're my friend, Você é meu amigo, but I cannot stay in sin. mas eu não posso ficar no pecado. I said, I'm leaving. Eu falei, eu tô indo He, embora. he said, Pastor, where you going? Ele falou, pastor, onde você está indo? I'm going to a hotel, Estou indo para um hotel, but I'm getting away from you. mas eu vou sair longe, ficar longe de você. I want to live for Jesus. Eu quero viver para Jesus. I don't want nothing that's going to contaminate me Eu não quero nada que vai me contaminar. or stop my blood. Oh, Pastor, you're so mean. Ó, pastor, você é tão mal. You should forgive him. Você devia perdoá-lo. He's been in the church for years, Ele esteve na igreja toda a vida. and he know right from wrong. Ele sabe o que é certo e o que é errado. I'm not going to tell you. Eu não vou falar para você. God forgive you. Deus te perdoa. Yes, he forgive you, É sim, ele perdoa. but there's Mas consequences tem consequências when you sin. quando você peca. Pastor, they don't like this. They don't like Pastor, it, eles não gostam disso. but it's good. Mas isso é bom. It's good. It's good for you. It's good for you. Because it makes Bom you pra strong. você. You know, Isso te faz ficar forte. you should be able to choose your friends. Você tem que ter a capacidade de escolher seus amigos. That's why I like Bishop and Por Martha's isso que eu Vineyard. gosto do bispo em Montas I've Vinhas. known him for 15 Eu years. conheço ele por 15 anos. He's very direct to me, Ele é bem direto comigo. and I'm very direct to Eu sou him. muito direto com ele. He's honest with me, Ele é honesto comigo and I'm honest with him. e eu sou honesto com And ele. we got a good friendship. Nós somos bons amigos. He prayed for me. Ele ora por mim I pray for e him. eu oro por ele. If he come to Orlando, Florida, Se ele vai em Orlando, na my house is Flórida, open for a you. minha casa está aberta para When ele. I go to Martha's Quando Vineyard, eu vou para Montas Vinhas, his house is open to a me. casa dele está aberta para mim. We are Nós friends. somos amigos. I don't do everybody like that. I don't do everybody like Eu that. não faço todo mundo assim, eu não sou assim com todos. Pastor, when I come to America, Pastor, when I come to America, quando eu for para a América, I'm coming to your eu house. vou para sua casa. No, you're not. Não, você não vai. I don't know you. Eu não te conheço. Christians, Cristãos, Baianos, baianos, I don't know you. eu não te conheço. Let me pray. Let me pray. Let me pray. Deixa eu orar, deixa eu orar. Let me pray. Let me pray. Tonight I'm gonna pray for you.
Hoje à noite eu vou orar por você. I'm praying for the believers. Eu vou orar para aqueles que creem. And if you're not a Christian, Se você não é crente, I'm going to pray eu vou orar that God make your life so miserable que Deus vai fazer sua vida tão miserável that you cannot sleep. que você não pode dormir. Your life be so miserable. Sua vida vai estar tão miserável. You can't even find a job. Você não pode nem encontrar um trabalho. Your life is so miserable. Sua vida vai estar tão miserável. You'll stop being like American. Stop being like American Você vai começar a ficar como americano. or Brazilian Ou então como brasileiro. and be a Christian. E vai começar a ser um crente. Because when you die, Porque quando você morre, you're not dying as a Brazilian. você não está morrendo como um brasileiro. A believer Você é um crente or unbeliever. ou não crente. Lift your hands tonight. Levanta suas mãos comigo. Lift your hands in this building. Levanta suas mãos nesse. And I'm going to be, and forgive me for going over time. Me perdoa por passar do tempo, da hora. I feel like going in Africa. I preached 3 hours in Na Africa. África eu prego por 3 horas. I got 2 more hours to go. Eu 2 more. tenho mais 2 horas para pregar. Father, in Jesus' name, Senhor, no nome de Jesus, I pray for your people tonight. eu oro pelo teu povo nessa noite. You know every struggle they've been through in this state. O Senhor sabe todo o problema que eles têm passado nesse estado. Every mountain they had to climb. Every mountain. they Toda had to- montanha que eles têm que subir. every valley they had to go through. E todos os vales que eles tiveram que passar. And we know tonight E nós sabemos nessa noite. there's nothing too hard for you. Não existe nada tão difícil para o Senhor. God, tonight, Senhor, essa noite. I prophesy the word. Eu profetizo a palavra. The struggle is over. O problema acabou. And my blessing is now. E as suas bênçãos é agora. Bless them financially. Abençoa financeiramente. Bless them mentally. Abençoa a mente deles. Bless them physically. Abençoa fisicamente. But most of all, Em todo. bless them spiritually. Abençoa eles espiritualmente. Give them dreams. Dá eles sonhos. Give them Dá visions. visões. Give them revelations. Dá revelação. Wake them up 3 or 4 o'clock in the Acorda morning eles 3 ou 4 horas da and they will manhã. pray Para que eles orem. while they're working on their job. Quando eles estiverem no trabalho. Give them a scripture Dá para eles a palavra. as they go to the shopping mall. Porque quando eles vão fazer compra no mall. Let an angel entertain them. Deixa anjo ser quem vai estar. Some way, somehow, God, Em algum lugar, de alguma speak maneira. to your people. Fala com o teu povo. Encourage them Encorajando-os. in the name of the Father, Em nome do Pai. in the name of the Em Son, nome do Filho. and the Holy E do Ghost. Espírito Santo. Amen. Amém. Before you be seated, Antes que você vai assentar. before I give it to your pastor, Antes que eu te entregue ao pastor. I want you to hug 5 people, 5 Aonde- people, Quero que você abraça 4 pessoas. 5 and tell pessoas, them e fala para elas the struggle is over que o problema acabou. and your blessing is now. E a sua bênção está aqui. Shiloh não importa as circunstâncias, Somente a ti, Jesus, te louvarei. não importa. Não importa as circunstâncias, Adorarei. somente a ti, Jesus, Te louvarei, te louvarei. te louvarei. Não importa. Não importa Levanta as mãos esta noite. circunstâncias, Adorarei, adorarei, adorarei. somente a ti, Jesus, Te louvarei, te louvarei. te louvarei. Esta noite, me problemas não importam. Não importam as circunstâncias, Adorarei. somente a ti, Jesus.
ti, Jesus. Somente a 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 ti, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Somente a ti, Jesus. Jesus. somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Jesus, 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 Victoria,
heaven que o céu is going to be just like this. vai ser desse jeito. We're just going to worship and worship and worship. We're not going to look at our watch. We're not going to worry about work tomorrow. Preocupar com o trabalho We're not amanhã. going to worry about churrascos or going to school or university or worrying about our family. Não tem que preocupar We're com a going to be família. around. We're going to be around God's Nós throne, vamos estar ao redor do trono and de we're going to Deus. tell Him, E vamos falar para ele. Victoria, 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 Victoria. You got the victory. You got the victory. Victoria, 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 Amém. Ora por mim, minha família. E Deus continue a usar minha vida grandemente em Brasil, em todo o país do Brasil. Deus usa minha vida grande. Amém. Ora por Pastor Randy. Próximo de janeiro eu vou direto para Índia. Deus usa-me em Índia grandemente. Mas te amo muito, Victoria, Brasil. Amém. Paz do Senhor. Ora por mim, eu oro por ti. De Deus continue a abençoar sua vida em Nova Jersey. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor. Glória ao Senhor. Amém.